Olá, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa. A mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é absolutamente poderosa e transformadora. A proteção invencível do Altíssimo. O Salmo 91 revelado. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é o seu medo, qual é a ameaça que você está enfrentando, qual é o perigo que você está sentindo rondando a sua vida. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você sair deste vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que você está protegido pela mão poderosa do Altíssimo. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando medos, ameaças, inseguranças ou qualquer tipo de perigo espiritual ou físico, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma poderosa. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de proteção absoluta. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de proteção divina. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante os seus dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: estou protegido pela cobertura do Altíssimo. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. O Salmo 91 não é apenas mais um capítulo da Bíblia. O Salmo 91 é o Salmo da proteção absoluta. É o Salmo que reis, profetas, guerreiros, missionários, pessoas que estavam em perigo mortal, clamavam. É o Salmo que revela os segredos da proteção de Deus de uma forma tão completa, tão detalhada, tão poderosa, que quando você entende verso por verso, quando você mergulha em cada palavra que está escrita ali, você percebe que não existe nenhum lugar mais seguro no universo inteiro do que debaixo da cobertura do Altíssimo. Vou te levar agora, meu irmão e minha irmã, em uma jornada profunda. Vamos caminhar juntos, verso por verso, palavra por palavra, através deste salmo sagrado, e eu quero que você entenda que cada verso é uma promessa. Cada palavra é uma garantia. Cada frase é uma declaração de que você está seguro nas mãos de Deus. Está escrito exatamente em Salmo 91, 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você entende o que está escrito aqui? Habitar significa morar, residir, fazer daquele lugar o seu lar. Não é uma visita rápida. Não é passar por lá de vez em quando. É habitar. É fazer daquele esconderijo do Altíssimo o seu lugar de permanência. E sabe qual é o esconderijo do Altíssimo? É exatamente a proteção de Deus. É aquele lugar secreto, aquele lugar escondido, aquele lugar onde nenhuma seta do inimigo consegue chegar, é aquele lugar onde você está completamente cercado pela presença de Deus, é aquele lugar onde não importa o que está acontecendo lá fora, você está seguro. E repara na segunda parte, a sombra do Onipotente descansará. Sombra significa cobertura. Significa que você está debaixo de algo maior do que você. Você está debaixo da proteção de alguém que é todo-poderoso. E não apenas isso, você descansa. Você não fica ansioso. Você não fica desesperado. Você não fica em pânico. Você descansa porque você sabe que está protegido. Agora,
Você está habitando nesse lugar? Você está realmente descansando na proteção de Deus? Ou você está fora dele, lutando sozinho, tentando se proteger com as suas próprias forças? Porque Deus quer que você saiba que você pode habitar. Você pode descansar. Você pode estar seguro. A proteção está disponível. O esconderijo está aberto. A sombra do Onipotente está sobre você. Você só precisa entrar. Você só precisa permanecer. Você só precisa confiar. Está escrito exatamente em Salmo 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Olha só o que acontece aqui. Depois que você habita no esconderijo do Altíssimo, depois que você descansa à sombra do Onipotente, você começa a declarar, você começa a dizer, você começa a confessar com a sua boca, direi do Senhor. Não é apenas pensar, não é apenas acreditar no coração, é declarar, é falar, é confessar publicamente. E o que você declara? Ele é o meu refúgio. Refúgio é aquele lugar para onde você corre quando está em perigo, é aquele lugar seguro, é aquele abrigo na tempestade, é aquela torre forte onde você se esconde quando o inimigo vem te atacar. Deus é esse refúgio. Ele é o lugar para onde você corre, Ele é o lugar onde você se esconde, Ele é o lugar onde você está seguro. E mais, Ele é a minha fortaleza. Fortaleza é diferente de refúgio. Refúgio é onde você se esconde, fortaleza é de onde você luta. Fortaleza é aquele castelo com muros altos, com torres de vigia, com portões de bronze. É aquele lugar de onde você enfrenta o inimigo sabendo que você está protegido. Deus não é apenas o lugar onde você se esconde. Deus é o lugar de onde você luta. Deus é a sua fortaleza invencível. E finaliza: o meu Deus, em quem confio. Confiar significa depositar toda a sua segurança. Significa entregar completamente. Significa não ter plano B. Significa que você não está confiando metade em Deus e metade em você mesmo. Você confia completamente. Você sabe que Ele é capaz. Você sabe que Ele é fiel. Você sabe que Ele não vai falhar. Então eu te pergunto agora, você está declarando isso? Você está dizendo com a sua boca que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza? Ou você está em silêncio? Ou você está duvidando? Ou você está dividido entre confiar em Deus e tentar resolver tudo sozinho? Porque a proteção de Deus vem acompanhada de confissão, vem acompanhada de declaração. Você precisa dizer, você precisa confessar, você precisa declarar que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu Deus. Está escrito exatamente em Salmo 91, 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora a promessa começa a ficar específica. Não é apenas uma proteção genérica, é uma proteção contra ameaças reais e específicas. O laço do passarinheiro é aquela armadilha escondida, é aquela cilada que você não vê. É aquela rede que é colocada de forma tão sutil, tão disfarçada, que quando você percebe, você já está preso. O passarinheiro é aquele que caça pássaros com armadilhas. Ele coloca o laço no chão, cobre com folhas, coloca uma isca, e quando o pássaro vem comer a isca, o laço se fecha e o pássaro fica preso. Quantas vezes o inimigo faz isso com você? Quantas vezes ele coloca armadilhas no seu caminho? Armadilhas de tentação, armadilhas de engano, armadilhas de relacionamentos destrutivos, armadilhas de vícios, armadilhas de decisões erradas, e você não percebe, você vê apenas a isca. Você vê apenas aquilo que parece bom. Você vê apenas aquilo que parece atraente. Mas debaixo está o laço. Debaixo está a armadilha. Debaixo está a destruição. Mas Deus diz: eu te livrarei. Eu vou te proteger. Eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Eu vou abrir os seus olhos para você ver a armadilha antes de cair nela. E se você já caiu, eu vou quebrar o laço e te libertar. Eu vou destruir a armadilha e te soltar, porque você é meu, porque você está debaixo da minha proteção, porque você habita no meu esconderijo. E vem a segunda parte, e da peste perniciosa. Peste perniciosa é aquela doença mortal, é aquela enfermidade devastadora, é aquela praga que destrói. Perniciosa significa algo que causa dano profundo, algo letal, algo que mata. E Deus diz: eu vou te livrar,
eu vou te proteger. Mesmo quando a doença está devastando ao redor, mesmo quando a peste está matando milhares, você estará protegido, você estará seguro, você estará coberto pela minha mão. Você acredita nisso? Você crê que Deus pode te livrar das armadilhas escondidas? Você crê que Deus pode te proteger das doenças mortais? Porque essa é a promessa, essa é a palavra, essa é a garantia para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Está escrito exatamente em Salmo 91, 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Que imagem linda e poderosa! Deus não é descrito aqui como um guerreiro com espada. Deus é descrito como uma ave que protege seus filhotes. Você já viu uma galinha protegendo seus pintinhos? Quando ela percebe um perigo, ela abre as asas, ela chama os pintinhos, e todos eles correm para debaixo das asas dela, e ela cobre todos eles. E ela fica ali, protegendo, mesmo que isso signifique que ela mesma vai sofrer o ataque. Ela protege os filhotes com o próprio corpo. Deus faz isso com você. Ele te cobre com as suas penas. Ele te coloca debaixo das suas asas, e ali você está seguro. Ali você está protegido. Ali você está escondido do perigo. Não importa o que está vindo contra você. Não importa qual é a ameaça. Não importa qual é o ataque. Você está debaixo das asas de Deus. Você está coberto pelas penas do Altíssimo. Você está seguro. E repara, debaixo das suas asas estará seguro. Não diz que talvez você estará seguro. Não diz que você pode estar seguro. Diz, estará seguro. É uma certeza, é uma garantia. É uma promessa absoluta. Se você está debaixo das asas de Deus, você está seguro. Ponto final. E vem a segunda parte. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Escudo é aquela proteção grande que cobre todo o corpo do soldado. Broquel é aquela proteção menor que ele usa no braço para desviar as flechas. E o que te protege é a verdade de Deus. São as promessas de Deus. É a palavra de Deus. Quando você conhece a verdade, quando você crê na verdade, quando você vive pela verdade, essa verdade se torna uma proteção ao seu redor. As mentiras do inimigo não conseguem penetrar. Os ataques do maligno são bloqueados. As flechas são desviadas, porque a verdade de Deus é o seu escudo. Então me diz, você está debaixo das asas de Deus? Você correu para o esconderijo quando o perigo veio? Ou você tentou enfrentar sozinho? Ou você ficou exposto, porque a proteção está disponível? As asas estão abertas. Deus está chamando você. Vem, corre para debaixo das minhas asas. Deixa eu te cobrir. Deixa eu te proteger. Deixa a minha verdade ser o teu escudo. Está escrito exatamente em Salmo 91, 5. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Agora Deus começa a descrever os tipos de ameaças contra as quais Ele te protege. E repara que começa com uma declaração: não temerás. Não é que o perigo não existe. O perigo existe. A ameaça é real. Mas você não vai temer. Você não vai ter medo. Você não vai entrar em pânico. Por quê? Porque você está protegido. Os terrores da noite são aqueles medos que vêm quando você está sozinho, quando está escuro, quando você não consegue ver o que está ao redor. São aqueles pensamentos que atacam a sua mente quando você deita na cama. São aquelas preocupações que te roubam o sono. São aqueles medos do desconhecido, do que pode acontecer, do que está escondido nas sombras. Mas Deus diz: você não vai temer. Mesmo de noite, mesmo na escuridão, mesmo quando você não consegue ver, você não vai ter medo, porque eu estou contigo. Eu estou te protegendo. Eu estou te vigiando. E vem a segunda ameaça: nem a seta que voa de dia. Seta que voa de dia é o ataque que você vê vindo. É aquele perigo visível. É aquela ameaça clara. Pode ser uma acusação. Pode ser uma perseguição. Pode ser um problema financeiro. Pode ser uma doença diagnosticada. Você vê a seta vindo. Você sabe que está sendo atacado. Mas Deus diz: você não vai temer, mesmo vendo a seta, mesmo sabendo do ataque. Você não vai ter medo, porque eu vou desviar a seta. Eu vou destruir a arma. Eu vou anular o ataque. Dia e noite. Visível e invisível. Conhecido e desconhecido. Você está protegido. Você não precisa ter medo.
O medo não tem mais lugar na sua vida quando você está debaixo da proteção do Altíssimo. Está escrito exatamente em Salmo 91, 6. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Deus continua descrevendo as ameaças. Peste que anda na escuridão é aquela doença que se espalha sem você ver. É aquela enfermidade que ataca de forma silenciosa. É aquele mal que se aproxima sem aviso. Na escuridão significa que você não consegue identificar a fonte. Você não sabe de onde vem. Você não sabe como se proteger. Mas Deus sabe. Deus vê. Deus está te protegendo mesmo daquilo que você não consegue ver. E mortandade que assola ao meio-dia é diferente. Meio-dia é quando há luz. É quando você vê claramente. Mortandade que assola ao meio-dia é aquela destruição em massa que acontece de forma visível. Pode ser uma guerra, pode ser uma epidemia, pode ser uma catástrofe. Todo mundo vê, todo mundo sabe, milhares estão caindo, mas você não. Você está protegido, você está seguro. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Repara na amplitude da proteção. De dia e de noite. No escuro e na luz. Ameaças invisíveis e ameaças visíveis. Ataques secretos e ataques públicos. Você está coberto. Você está protegido. Você está seguro em todas as circunstâncias, em todos os momentos, contra todos os tipos de perigo. Está escrito exatamente em Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma das promessas mais poderosas e mais chocantes do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso significa que você vai estar no meio da batalha. Você vai estar no meio da destruição. Você vai estar no meio do caos. Ao seu redor, pessoas estão caindo. Ao seu redor, pessoas estão sendo atingidas. Ao seu redor, pessoas estão sofrendo. 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não. Mas tu não serás atingido. Isso não significa que você não vai passar pela situação. Isso não significa que você vai ser removido do lugar. Isso significa que você vai estar lá, mas protegido. Você vai passar pelo vale, mas sem ser tocado. Você vai atravessar o fogo, mas sem ser queimado. Você vai caminhar no meio das águas, mas sem se afogar. Pensa em Daniel na cova dos leões. Os leões estavam lá. Daniel estava lá. Mas Daniel não foi tocado. Pensa em Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. O fogo estava lá. Eles estavam lá. Mas eles não foram queimados. Pensa no povo de Israel no Egito quando veio a praga da morte dos primogênitos. A morte passou por todas as casas. Mas onde tinha o sangue na porta, a morte não entrou. 1000 cairão. 10.000 cairão. Mas tu não serás atingido. Você entende o que isso significa para você hoje? Significa que mesmo quando todo mundo ao seu redor está sendo afetado, você está protegido. Mesmo quando a crise está devastando, você está seguro. Mesmo quando a doença está se espalhando, você está coberto. Mesmo quando o ataque está vindo contra todos, você não será atingido. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Porque você está debaixo das asas do Onipotente. Porque o sangue de Jesus está sobre você. Mas agora, eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão esperando por proteção divina. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem. Estou protegido pela cobertura do Altíssimo. Está escrito exatamente em Salmo 91, 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo que você vai ver a justiça de Deus sendo feita. Você vai ver aqueles que te atacaram sendo julgados. Você vai ver aqueles que tramaram o mal contra você, recebendo o que eles planejaram para você. Mas você não vai ser afetado. Você vai apenas contemplar. Você vai apenas ver. Você vai ser testemunha da justiça divina sem ser vítima da injustiça humana. Somente com os teus olhos. Não com o teu corpo. Não com a tua vida. Não com a tua família. Apenas com os olhos. Você vai ver de longe. Você vai ver de um lugar seguro.
Você vai ver da torre de vigia que é a proteção de Deus. E isso não é sobre você desejar o mal para ninguém. Isso é sobre você confiar na justiça de Deus. É sobre você saber que Deus não deixa nada impune. É sobre você descansar sabendo que Deus vai acertar todas as contas. Você não precisa fazer vingança. Você não precisa se vingar. Você não precisa retribuir o mal. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus julga. Deixa que Deus faz justiça. E você vai contemplar. Você vai ver. E você vai saber que o Deus que você serve é justo, é fiel, é poderoso. Está escrito exatamente em Salmo 91, 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aqui o salmista reafirma sua posição. Ele declara novamente. Ele confessa mais uma vez. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. É uma declaração pessoal, é uma confissão individual. Não é sobre o que Deus é para outras pessoas. É sobre o que Deus é para você. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha proteção. Ele é o meu esconderijo. E vem a segunda parte. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Lembra do verso 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora o salmista confirma. Eu fiz isso. Eu habitei. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Eu não apenas visito Deus. Eu moro em Deus. Eu vivo em Deus. Eu permaneço em Deus. A minha habitação está nele. E quando você faz isso, quando você faz de Deus a sua habitação permanente, tudo o que vem a seguir é consequência. A proteção é consequência. A segurança é consequência. O livramento é consequência. Por quê? Porque você está no lugar certo. Você está na posição certa. Você está na habitação certa. Você está em Deus. Então eu te pergunto, você fez de Deus a sua habitação? Ou você apenas o visita de vez em quando, ou você só corre para ele quando está em perigo? Porque a promessa de proteção é para aqueles que habitam, é para aqueles que permanecem, é para aqueles que fizeram de Deus a sua morada permanente. Está escrito exatamente em Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que promessa absoluta! Nenhum mal te sucederá, nenhum, zero. Nada de mal vai acontecer com você. Isso não significa que você não vai enfrentar desafios. Isso não significa que você não vai passar por provações. Isso significa que nenhum mal vai conseguir te destruir. Nenhum mal vai conseguir te derrotar. Nenhum mal vai conseguir te separar de Deus. E nem praga alguma chegará à tua tenda. Tenda é a sua casa, é a sua família, é aqueles que estão com você. A proteção não é apenas sobre você individualmente. A proteção se estende para aqueles que estão debaixo da sua cobertura. Seus filhos estão protegidos, seu cônjuge está protegido, sua família está protegida. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. E quando você está lá, a proteção cobre também aqueles que estão com você. Praga alguma, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum mal, nenhuma destruição não vai chegar, não vai entrar, não vai tocar. Por quê? Porque tem uma cobertura sobre a sua casa. Porque tem uma proteção sobre a sua família. Porque tem um anjo guardando a sua porta. Porque Deus disse, nenhum mal te sucederá. Você crê nisso? Você declara isso sobre a sua casa? Você profetiza isso sobre a sua família? Porque essa é a palavra. Essa é a promessa. Essa é a garantia de Deus. Está escrito exatamente em Salmo 90 e 1:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Agora Deus revela um dos segredos da proteção. Como é que você está tão protegido? Como é que nenhum mal te sucede? Como é que você não é atingido quando 1000 caem ao seu lado? Porque Deus deu ordem aos anjos, aos seus anjos, os anjos de Deus, os mensageiros celestiais, os guerreiros do exército divino. Deus deu uma ordem específica a respeito de você. E qual é a ordem? Para te guardarem. Guardar significa vigiar, proteger, cuidar. Os anjos receberam ordem de Deus para te vigiar. Eles estão ao seu redor. Eles estão te observando. Eles estão te protegendo. Você não vê, mas eles estão lá. Você não percebe, mas eles estão trabalhando.
Você não sente, mas eles estão guardando. E repara, em todos os teus caminhos, não apenas em alguns momentos, não apenas quando você está na igreja, não apenas quando você está orando, em todos os teus caminhos, quando você sai de casa, quando você vai trabalhar, quando você está dirigindo, quando você está dormindo, quando você está acordado, em todos os caminhos, em todos os lugares, em todos os momentos. E o verso 12 detalha ainda mais: eles te sustentarão nas suas mãos, os anjos vão te segurar, eles vão te apoiar, eles vão te sustentar, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Até os pequenos acidentes, até os pequenos tropeços, até as pequenas quedas, os anjos estão te protegendo, eles te seguram para você não cair, eles te sustentam para você não tropeçar. Quantas vezes você escapou de um acidente por muito pouco? Quantas vezes você quase caiu, mas algo te segurou? Quantas vezes você sentiu que tinha alguém te protegendo? Eram os anjos. Eram os mensageiros de Deus cumprindo a ordem que Ele deu a respeito de você. Você está cercado por anjos. Você está protegido por guerreiros celestiais. Você está guardado por ordem direta de Deus. Está escrito exatamente em Salmo 91, 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Agora, a proteção se transforma em autoridade. Não é apenas que você está protegido dos ataques, é que você tem autoridade sobre os atacantes. Pisarás o leão. Leão representa o inimigo feroz, o ataque violento, o perigo mortal. E Deus diz: você vai pisar, você vai ter domínio, você vai ter vitória. E a áspide? Áspide é uma serpente venenosa. Representa o ataque sorrateiro, o veneno que mata, o perigo escondido. E Deus diz: você vai calcar aos pés, você vai ter autoridade, você vai dominar. Filho do leão é o leão jovem, forte, no auge da força. Serpente é a representação do próprio diabo. E Deus diz: você vai calcar aos pés, você vai pisar, você vai ter vitória completa. Isso não é arrogância, isso não é presunção. Isso é a autoridade que Deus te deu. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem essa autoridade, você tem esse poder. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo, porque você está debaixo da proteção de Deus, porque Deus te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então você não precisa ter medo do leão, você pisa nele. Você não precisa ter medo da serpente. Você calca ela aos pés. Você tem autoridade. Você tem poder. Você tem vitória. Em nome de Jesus. Agora vem a parte mais linda e poderosa deste salmo. Até aqui, foi o salmista falando sobre Deus. Mas agora é Deus falando diretamente. É o próprio Deus fazendo promessas pessoais para você. Presta atenção. Abre bem o teu coração, porque agora é Deus quem fala. Está escrito exatamente em Salmo 91, 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Deus começa explicando o porquê da proteção. Porquanto tão encarecidamente me amou. A proteção não é apenas por misericórdia. A proteção é porque há um relacionamento, porque há amor, porque você ama a Deus de forma encarecida, profunda, verdadeira. E quando você ama a Deus assim, Deus responde: também eu o livrarei. Livrar significa resgatar, salvar, tirar do perigo. Deus diz: eu vou te livrar, eu vou te resgatar, eu vou te salvar. Por quê? Porque você me ama, porque você me conhece, porque você tem um relacionamento comigo. E vem a segunda parte: pô-lo-ei em retiro alto. Retiro alto é um lugar elevado, um lugar seguro, um lugar inatingível pelos inimigos. É como um castelo no alto de uma montanha. Os inimigos ficam lá embaixo. Eles não conseguem chegar, eles não conseguem atacar. E Deus diz: eu vou te colocar nesse lugar, eu vou te elevar, eu vou te posicionar em segurança, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber que Ele se chama Jeová, é conhecer o caráter de Deus, é conhecer a natureza de Deus, é saber quem Deus é. E quando você conhece verdadeiramente quem Deus é, você confia, você descansa, você sabe que está seguro. Está escrito exatamente em Salmo 91, 15.
Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o tirarei e o glorificarei. Deus continua falando. Ele me invocará. Quando você clama, Deus ouve. Quando você chama, Deus responde, e eu lhe responderei. Não é talvez eu respondo. Não é se eu quiser eu respondo. Eu responderei. É certeza, é garantia, é promessa absoluta. E vem algo ainda mais poderoso. Estarei com ele na angústia. Deus não diz, eu vou tirar você da angústia antes dela começar. Deus não diz, você nunca vai passar por angústia. Deus diz, eu estarei com ele na angústia. Isso significa que você pode passar pela angústia, mas não sozinho. Você pode enfrentar a dificuldade, mas com Deus ao seu lado. Você pode atravessar o vale, mas Deus está caminhando com você. E depois, dela o tirarei. Deus não deixa você na angústia para sempre. Deus te tira. Deus te liberta. Deus te resgata. A angústia é temporária. A vitória é certa. O livramento é garantido. E glorificarei. Deus não apenas te tira da angústia. Deus te glorifica. Deus te exalta. Deus te honra. Deus transforma a tua história de dor em história de vitória. Deus transforma o teu testemunho de sofrimento em testemunho de glória. Aquilo que era para te destruir, Deus usa para te glorificar. Está escrito exatamente em Salmo 91, 16. Satisfá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa final. A promessa que coroa todas as outras. Satisfá-lo-ei com longura de dias. Deus vai te dar vida longa. Deus vai te dar dias cheios. Deus vai te satisfazer. Você não vai morrer antes do tempo. Você não vai ser cortado no meio da jornada. Você vai viver todos os dias que Deus determinou para você. E você vai viver satisfeito, não apenas sobrevivendo, mas vivendo plenamente, vivendo satisfeito. E lhe mostrarei a minha salvação. Salvação não é apenas salvação eterna. Salvação é também livramento, cura, restauração, vitória. Deus diz, eu vou te mostrar. Você vai ver com os seus próprios olhos. Você vai experimentar na sua própria vida. Você vai testemunhar na sua própria história a salvação de Deus. Você percebe agora o que é o Salmo 91? Não é apenas um salmo bonito. Não é apenas palavras consoladoras. É a revelação completa da proteção de Deus. É a garantia absoluta de segurança para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É a promessa de que você está cercado, guardado, protegido, defendido pelos anjos de Deus e pela própria mão do Altíssimo. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Esse Salmo 91 não é uma fórmula mágica, não é uma reza que você fala 3 vezes e está tudo resolvido. Esse Salmo 91 é um estilo de vida, é uma posição espiritual, é uma decisão de habitar no esconderijo do Altíssimo, é uma escolha de fazer de Deus o seu refúgio permanente. E quando você faz essa escolha, quando você toma essa decisão, quando você vive nessa posição, todas essas promessas se tornam realidade na sua vida. A proteção se manifesta, a segurança se estabelece, o livramento acontece, os anjos trabalham, Deus responde, a vitória vem. Você sabe quantos homens e mulheres de Deus ao longo da história clamaram esse salmo e foram protegidos de forma sobrenatural? Quantos missionários em campos de guerra, em territórios hostis, em lugares perigosos, declararam esse salmo e viram a proteção de Deus de forma milagrosa? Quantas pessoas enfrentando doenças mortais, acidentes graves, perigos iminentes, clamaram esse salmo e foram livradas de maneira inexplicável? Esse salmo não é teoria. Esse salmo é realidade. Esse salmo não é poesia. Esse salmo é promessa. Esse salmo não é desejo. Esse salmo é garantia de Deus. E eu profetizo para você agora, meu irmão e minha irmã. Eu declaro sobre a sua vida. Eu decreto em nome de Jesus que você está entrando no esconderijo do Altíssimo neste exato momento. Que você está fazendo de Deus o seu refúgio permanente a partir de hoje. Que 2026 é o ano em que você vai experimentar a proteção divina de uma forma que você nunca experimentou antes. Que 2026 é o ano em que você vai ver com os seus próprios olhos a salvação de Deus. Que 2026 é o ano em que os anjos de Deus vão te guardar em todos os teus caminhos de forma tão poderosa que você não vai ter nenhuma dúvida de que Deus é real, de que Deus é fiel, de que Deus é protetor.
Eu profetizo que nenhum mal vai suceder a você em 2026. Eu profetizo que nenhuma praga vai chegar à sua casa em 2026. Eu profetizo que 1000 vão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Eu profetizo que você vai pisar o leão e a serpente. Eu profetizo que Deus vai te glorificar. Eu profetizo que Deus vai te satisfazer com longura de dias. Em nome de Jesus. Essas promessas do Salmo 91 segundo ão para você são reais. São verdadeiras. São garantidas. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que protege, que guarda, que livra todos aqueles que fazem de ti o seu refúgio. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não cochila, que vigia sobre os seus filhos dia e noite, que nunca falha, que nunca abandona, que está sempre presente para proteger aqueles que te amam. Senhor, nós declaramos que a proteção absoluta do Altíssimo está acontecendo agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que cada pessoa que ouviu esta mensagem está entrando no esconderijo do Altíssimo neste momento. Nós declaramos que a cobertura divina está sendo estabelecida sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada casa. Nós declaramos que os anjos de Deus estão recebendo ordem neste exato momento para guardar em todos os caminhos aqueles que fizeram de ti o seu refúgio. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão com medo, pessoas que estão olhando para ameaças reais e pensando que não vão conseguir escapar. Pessoas que estão vendo perigos ao redor e pensando que vão ser atingidas. Pessoas que estão enfrentando doenças, problemas financeiros, conflitos familiares, perseguições, ataques espirituais, e pensando: eu não vou sobreviver a isso, eu vou ser derrotado, eu vou ser destruído. Senhor, eu vejo aqueles que estão no desespero, na ansiedade, no medo paralisante, olhando para as circunstâncias e não vendo saída. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre de proteção. Deus vai te cobrir com as suas penas. Deus vai te colocar debaixo das suas asas. Deus vai fazer com que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de proteção sobrenatural. Que 2026 é o ano em que anjos são enviados para guardar em todos os caminhos. Que 2026 é o ano em que nenhum mal sucede. Que 2026 é o ano em que nenhuma praga chega à casa. Que 2026 é o ano em que a pessoa vê com os próprios olhos a salvação de Deus. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável na tua proteção. Uma fé que não trema diante da ameaça. Uma fé que não duvide diante do perigo. Uma fé que sabe, com absoluta certeza, que está segura nas mãos de Deus. Pai, coloca uma convicção absoluta de que debaixo das asas do Altíssimo é o lugar mais seguro do universo inteiro. Tira o medo, Senhor. Tira o medo de ser atingido. Tira o medo de ser derrotado. Tira o medo de ser destruído. Tira o medo que rouba o sono. Tira o medo que paralisa. Tira o medo que faz a pessoa desistir. Tira a dúvida. Tira a dúvida de que Deus pode proteger. Tira a dúvida de que as promessas são reais. Tira a dúvida que sussurra que talvez dessa vez Deus não vai aparecer. Tira o desespero. Tira a ansiedade. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que vem de saber que está protegida. Uma paz que vem de confiar completamente em Ti. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de ataques passados. Cura aquelas feridas que vieram de traições. Cura aquelas feridas que vieram de perdas.
Cura aquelas feridas que vieram de situações onde a pessoa se sentiu desprotegida, abandonada, sozinha. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa e mostra para ela que tu nunca a abandonou, que tu sempre esteve protegendo, que tu sempre esteve guardando, mesmo quando ela não percebia. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina, uma determinação de habitar no esconderijo do Altíssimo, uma decisão firme de fazer de ti o refúgio permanente. Coloca uma força para resistir aos ataques. Coloca uma garra para não desistir diante das ameaças. Coloca uma convicção de que a vitória já está garantida porque a proteção de Deus é absoluta. Senhor, dá ordem aos teus anjos agora. Dá ordem específica pessoal, individual a respeito de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que os anjos sejam enviados neste momento. Que os anjos cerquem cada vida. Que os anjos guardem em todos os caminhos. Que os anjos sustentem nas mãos. Que os anjos impeçam tropeços. Que os anjos destruam armadilhas. Que os anjos bloqueiem ataques. Que os anjos executem a proteção divina de forma visível e invisível, de dia e de noite, em todos os lugares, em todos os momentos. Senhor, que o Salmo 91 deixe de ser apenas palavras bonitas e se torne realidade vivida na vida dessa pessoa. Que ela experimente o esconderijo do Altíssimo. Que ela descanse à sombra do Onipotente. Que ela seja coberta pelas penas divinas. Que ela veja 1000 cair ao lado e 10.000 à direita e não seja atingida. Que ela pise o leão e a serpente. Que ela viva a longura de dias. Que ela veja a salvação de Deus. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa para ela ver a proteção que já está ao redor dela, para ela perceber os anjos que já estão guardando, para ela entender que tu nunca a deixou sozinha, que tu sempre esteve protegendo, que tu sempre esteve presente, mesmo quando ela não sentia, mesmo quando ela não via, mesmo quando ela duvidava, tu estavas lá, protegendo, guardando, livrando. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é o refúgio, a fortaleza, o esconderijo, o protetor, o guardião, o libertador, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar proteção sobrenatural a partir de hoje. Que essa pessoa vai viver debaixo da cobertura do Altíssimo de forma real e poderosa. Que essa pessoa vai ver com os próprios olhos anjos trabalhando em seu favor. Que essa pessoa vai testemunhar livramentos inexplicáveis. Que essa pessoa vai passar por situações onde 1000 caem ao lado, mas ela não será atingida. Que essa pessoa vai dizer em breve: eu vi a mão de Deus me protegendo, eu vi o poder de Deus me livrando, eu vi os anjos de Deus me guardando. Eu experimentei o Salmo 91 na minha própria vida. Em nome de Jesus, eu profetizo proteção absoluta, segurança inabalável, livramento garantido, anjos trabalhando, Deus respondendo, vitória manifestada, e quem crê diga amém, amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus, algo se moveu, anjos foram enviados, proteção foi estabelecida, cobertura foi colocada. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação. A proteção de Deus foi ativada sobre a sua vida. Você não é coincidência, você não é acaso, você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que você está protegido pela cobertura do Altíssimo. E você precisa acreditar nisso. Você precisa declarar isso. Você precisa viver sabendo disso. Você já passou por perigos antes e Deus sempre te protegeu, não é verdade? Deus sempre te livrou. Deus sempre te guardou. Quantas vezes você escapou de situações que poderiam ter te destruído? Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que Deus estava te protegendo? E neste perigo atual, não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai proteger. Deus vai livrar. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele existe e que Ele te guarda. 2026 é o seu ano de proteção sobrenatural. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai experimentar o Salmo 91 de forma real. É o ano em que você vai ver anjos trabalhando em seu favor. É o ano em que você vai passar por situações perigosas e sair ileso.
É o ano em que você vai testemunhar a proteção de Deus de uma forma que você nunca testemunhou antes. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima de medo que você derramou. Deus ouviu cada clamor por proteção. Deus conhece cada ameaça que você está enfrentando. E Deus vai responder com proteção absoluta, com segurança inabalável, com livramento garantido. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente na proteção de Deus. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, a habitar permanentemente no esconderijo do Altíssimo. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de proteção divina hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão esperando por proteção divina, que também estão enfrentando medos e ameaças. Deixa nos comentários essa mensagem. Estou protegido pela cobertura do Altíssimo. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações para você receber todas as orações de proteção, vitória e transformação que Deus está preparando. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de proteção sobrenatural, de livramento garantido, de anjos trabalhando em seu favor, de vitórias inexplicáveis e de testemunhos poderosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o refúgio eterno, a fortaleza inabalável, o esconderijo do Altíssimo, o protetor dos seus filhos. Amém e amém. Que você viva cada momento deste dia sabendo que está cercado por anjos, que está coberto pelas penas de Deus, que está seguro debaixo das asas do Onipotente e que quando a noite chegar, você descanse profundamente sabendo que a proteção divina não dorme, não cochila, está sempre vigilante sobre você. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.